Olá pessoal, como é bom estar aqui de novo para a gente compartilhar do que a gente tem aprendido da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Bem, a gente tem aprendido muitas coisas nesse tempo, não é? Eu ouvi essa semana, conversando com algumas pessoas aqui da igreja, que é um tempo de aprendizado. A palavra aprendizado apareceu muito na nossa conversa, porque é um tempo sofrido, né? Muitas pessoas foram afetadas pela doença, perderam seus membros, algumas pessoas da família, e nem puderam se despedir dessa pessoa querida, né? E a luta foi grande, mas, né, ao que tudo indica, a pandemia está passando pelo seu momento mais crítico. Agora a gente tem que continuar em casa para evitar uma segunda onda da doença, né? Mas uma coisa é certa, nós nunca mais seremos o mesmo. Todo mundo está afirmando isso, porque foi uma experiência e tem sido que nos fez aprender muitas coisas novas, né? A começar por mim, quem diria que eu estaria aqui diante de uma câmera gravando esse vídeo, não é? Se não fosse pelas circunstâncias, eu não estaria aqui com essa experiência. E assim tem sido com vários professores da nossa escola bíblica. A gente tem feito classes online, né? Domingo de manhã, às 9 horas, os professores mandam o link ou do Zoom ou do Team e os alunos participam, né, por videoconferências. E tem sido uma experiência muito boa. Estamos fazendo assim com os adolescentes, com os juniores. E para as crianças, os professores estão gravando o vídeo com uma historinha da Bíblia e mandando para os pais. Em outras palavras, a gente está se reinventando, não é? Quero conversar com vocês sobre as lições que nós aprendemos sobre a vida. Coisa mais séria, né? A gente, com todas essas experiências dolorosas, não tem como não ter uma reflexão mais profunda sobre a vida, né? Então, a primeira reflexão que eu trago, né, é que a vida é breve. Ela é como uma bolha de sabão, né, tão bonita, perfeita, multicolorida, mas em segundos a bolha desaparece. É uma brisa que bate e ela se foi. A nossa vida é assim. Há várias metáforas, né, para nos lembrar dessa brevidade da vida, a transitoriedade, como ela é passageira, né? Vou lembrar aqui uma música do PG, um cantor evangélico. Ele diz assim: eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. Lembra bem, né, o que Tiago já nos disse lá no capítulo 4, versículo 14. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Então, resumindo, a gente sabe que a nossa vida é frágil, é rápida, é transitória, né? E tem diversas outras passagens bíblicas que falam sobre a vida como uma relva, uma flor do campo que existe num dia, no outro dia já não existe mais. Bem, mas você vai dizer assim, não, mas tem gente que vive muito, né? Chegam a 100 anos e tal. A Bíblia diz que algumas pessoas são abençoadas de verdade, né? E podem viver 70 até 80 anos, mas isso não quer dizer que sejamos eternos, quer dizer que ainda assim, para quem vive,
E a gente nunca quer pensar na morte como uma possibilidade, então a gente vai dizer que a vida é curta, passa rápido. Quem que fala isso para nós? É o Salmo 90:10. Ele diz assim: os dias da nossa vida elevam-se a 70 anos ou, em caso de vigor, a 80 anos. O que lhes faz o orgulho é enfado e miséria, porque depressa passa e voamos. Salmo 90:10. Para quem vive, para quem está idoso hoje, ele sabe que a vida passa rápido, né? A juventude dele era outro dia ali, né? Era ontem e tudo já passou muito rápido. O que saber da brevidade da vida nos traz de reflexão? O que isso pode gerar em nós? Que consequências isso traz? A segunda lição: exatamente porque a vida é rara, é frágil, é breve, é que ela se torna preciosa. Ela se torna preciosa, valorosa. Então eu queria que você prestasse atenção numa coisa muito importante, principalmente nesses dias em que a gente vive e convive não só com as notícias do coronavírus, mas também com notícias muito ruins nos contextos políticos, no contexto mundial, né? Então vamos nos focar nisso que eu vou falar agora. A vida de todas as pessoas tem valor. A vida de todas as pessoas tem valor. A vida de um bebê é tão importante, tão valiosa quanto a vida de um adulto. A vida de um idoso é tão valiosa quanto a vida de um jovem. A vida de uma pessoa pobre tem tanto valor quanto de uma pessoa rica. A vida de um negro é valiosa, assim como de um branco. A vida do indígena, do quilombola, dos ciganos, dos moradores de rua, dos que têm uma preferência sexual diferente da nossa, os marginalizados de qualquer forma, a vida deles tem valor. A vida deles também é preciosa. Nenhuma vida em si mesma vale mais do que a outra. Nenhuma vida vale mais do que a outra. Nenhuma vida vale menos do que a outra. Isso é muito importante porque muitas crueldades já aconteceu na humanidade por a gente achar que um vale mais do que o outro. E mais importante ainda é a gente lembrar que a vida é dádiva de Deus. A vida é dádiva de Deus. E a nossa atitude deve ser esta: receber tudo como dádiva de Deus. Receber com humildade. Eu sei que eu não mereço essa saúde, eu não mereço essa casa, eu não mereço meus filhos, eu não mereço minha família, mas Deus é misericordioso, Deus é bom e Ele me deu todas essas coisas, né? Então, o importante é a gente reconhecer que a vida é breve, mas a vida é preciosa e ela é dádiva de Deus. Quando a gente se agarra a isso, né, a vida que pode estar um pouco desbotada, meio cinza, ela ganha outra cor, né? Ela ganha significado. Então, a nossa vida pode ser breve, mas não precisa ser sem sentido, vazia, não é? Muito pelo contrário, é hora da gente ressignificar a nossa vida, da gente retomar o sentido. Quantas coisas a gente faz no automático, né? Era assim a nossa vida antes da pandemia, correndo, trabalhando.
e a gente nem se dá conta. Para que tudo isso? Se eu nem vejo os meus filhos, se eu nem conheço direito mais o meu marido, a minha esposa, se eu nem consigo ver meus pais, meus irmãos, só trabalhando. E a pandemia mostrou para a gente que é hora da gente pensar mais no que tem valor, no que é importante. Então, a pergunta que eu quero trazer para vocês é: como estamos vivendo, E aí eu convido você para abrir um livro meio complicado da Bíblia, eu confesso, Precisa ser corajoso para ler o livro de Eclesiastes, porque ele faz uma leitura da realidade, da vida como ela é. Ele não fala muito sobre Deus, ele fala sobre o que ele observa na vida, nas histórias de vida que ele observou. E a gente está falando de Salomão, um homem já idoso, que viveu muito, que teve muita riqueza, que teve muito sucesso, como rei, os seus projetos, os seus palácios, admirado pelo mundo da sua época, e ainda assim ele reflete sobre tudo isso, e é como se ele colocasse tudo numa peneira para ver o que fica disso tudo, Qual é o valor de todas essas experiências. Por isso que ele usa muita expressão, debaixo do sol, dizer, ele não está falando de coisas lá do céu que ele não tem como afirmar, que ele não sabe bem, ele não foi para o céu ainda, mas ele fala das coisas debaixo do sol, as coisas que ele observa. E ele traz para nós alguns conselhos no capítulo 9. Seria bom você ler o livro todo, são apenas 12 capítulos. Mas o capítulo 9 é que eu vou trazer algumas reflexões, algumas lições sobre ele agora. Bom, eu quero destacar alguns conselhos que o Eclesiastes traz no capítulo 9. Primeiro, aceite o fato de que coisas ruins acontecem a todos. Todos partilham de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Isso é o que diz o versículo 2. A reflexão sobre a vida se dá a partir de uma constatação. A morte vem para todos. Se você ler o capítulo 9 todo, você vai entender que o contexto da reflexão se dá diante do fato absoluto que a morte vai chegar. As tragédias acontecem com todas as famílias. Então, ficar perguntando por que isso aconteceu comigo não ajuda em nada. Se colocar nessa posição de vítima, são perguntas que nós vamos fazer e nunca teremos respostas. Então o melhor é aceitar o fato e viver da melhor maneira possível e com sabedoria. Segunda lição que ele nos dá está nos versículos 7 e 8. Aprecie as coisas simples e cotidianas. Aprecie as coisas simples e cotidianas. Ele diz assim: os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Portanto,
Coma a sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. É interessante, né, essa colocação que ele faz, porque nos lembra de como é bom reunir a família toda para um churrasco, um café da tarde, como é bom ter a casa cheia, né? Adultos conversando de um lado, as crianças correndo no quintal. A gente aproveita todas as oportunidades, não é? Para reunir, para comer uma boa comida. Eu imagino, eu já estou sonhando aqui, quando a gente sair dessa quarentena, quantas oportunidades nós vamos criar de estar juntos presencialmente, né? Quanta coisa boa nós vamos comer juntos com os amigos, com a família. Então, o conselho de Eclesiastes é esse: coma, beba e desfrute da vida. Em outras palavras, celebre a vida, aprecie os pequenos prazeres da vida no nosso dia a dia. Vista roupas elegantes e use perfume. Quer dizer, não fica guardando as coisas, as roupas boas no armário para um dia você usar, e aquele perfume que um dia você vai usar. A vida é para se viver, e para viver não amanhã, mas já começa hoje, né? Porque a gente não sabe como será o amanhã. Eu lembro agora da minha mãe, né? A minha mãe tinha uma mania de ir comprando coisas, né, e guardando. Chegava, comprava e ia guardando em cima do guarda-roupa. E um dia eu olhei o guarda-roupa, né, dela, estava cheio de coisas. Panela que ela compra, são recipientes para servir a comida, toalha de banho, lençol, colcha, tudo guardado na embalagem, tudo lá, fechado. E eu comecei a perguntar a ela, né, até quando essas coisas vão ficar aí fechadas? Quando eu reformar a casa, então eu vou usar essas coisas, né? Só que o tempo vai passando, a reforma da casa não acontece e aquelas coisas ficam lá. Até que um dia ela se deu conta, né, de que a idade está chegando e ela tem que aproveitar agora. As coisas que ela comprou, ela começou a usar, né, e usufruir daquilo que ela comprou, né, enfeitou a casa, está curtindo mais a sua casa, porque o amanhã quem é que sabe, não é? Então o Eclesiastes está falando, olha, vamos aproveitar a vida, não precisa ser grandes coisas, mas as pequenas coisas, vamos dar valor, vamos apreciar, né, aquilo que a gente tem e está vivendo. Uma coisa que eu gosto muito é apreciar o pôr do sol, né? Eu tenho o privilégio aqui de observar o pôr do sol. É impressionante, nenhum pôr do sol é igual ao outro. Cada dia é um espetáculo diferente. E é maravilhoso, porque é como uma mensagem do Criador para nós. Deus está dizendo, olha essa maravilha, olha, eu sou bom, eu estou controlando todas as coisas, eu estou com você, você não está só. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Eu tenho observado isso porque eu estou em casa, mas no tempo que a gente está trabalhando, a gente não dá valor a esse espetáculo de Deus todos os dias. A terceira coisa que ele fala, o terceiro conselho é muito importante, está no versículo 9. Desfrute a vida com a mulher amada todos os dias dessa vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol. Em outras palavras, desfrute a vida com as pessoas que você ama.
né? Vamos estender isso aí para a esposa, mas para os filhos, para o cônjuge, para os amigos. Valorize mais as pessoas, não é? A vida faz mais sentido quando cultivamos vínculos profundos de afeto. Este tem sido um aprendizado destes dias, não é? Na conversa com as famílias na igreja, o relato foi esse, né? Os pais que saíam para trabalhar e passavam o dia todo fora, hoje trabalham em casa, e isso possibilitou que as famílias estivessem mais unidas, né? Com mais união, mais próxima dos filhos. Agora eles podem fazer uma refeição juntos, né? Ao redor da mesa, podem fazer o culto, podem compartilhar seus sentimentos, suas tristezas, suas alegrias, um ouvindo mais o outro com respeito, com amor. É claro que quando a gente passa muito tempo trancado em casa com as mesmas pessoas, os conflitos acontecem, as tensões, é normal, nós somos humanos. Então, por outro lado, é hora da gente exercitar 1 Coríntios 13, né? O amor que respeita o outro, respeita a sua individualidade, a sua diferença, o seu jeito de ser, né? Ouvir com atenção, com a empatia o outro, se colocar no lugar do outro, não começar logo com críticas, com julgamentos, não é? Mas ouvir primeiro e compartilhar também sobre seus sentimentos, seus temores. É assim que a gente se aproxima do outro, né? Que a gente se coloca mais unidos em família, né? Então esse tem sido um tempo para isso, para desfrutar mais das pessoas que você ama, né? E eu tenho também pensado, né, em outros aspectos, famílias que estão distantes uma das outras, e aí você tem um pai ou um filho que não fala com o pai há anos e anos, irmão que não fala com o irmão, e sogra que não fala com a nora. Diante daquele conflito, de uma ofensa, seja lá qual for, vai ver que coisas tão antigas, né? A solução foi romper o relacionamento, né? Não quero mais falar com você. As pessoas querem resolver as coisas da maneira mais rápida, né? É assim que se resolvem. Mas num tempo como esse, será que é a maneira mais sábia de viver? Você nunca mais falar com seu pai, nunca mais falar com seu filho, com a sua filha? As pessoas vivem no passado, guardando ressentimento, cultivando amargura. De que adianta nisso? De que adianta tudo isso num tempo como esse? Se a gente se dá conta que a vida é breve, que é a bolha de sabão, que existe agora, amanhã não existe, isso deve provocar na gente uma reflexão maior, uma mudança de atitude, de querer amar as pessoas como se não houvesse amanhã, como dizia o grande poeta, né? Então, vamos lembrar, nós somos sobreviventes, meu querido irmão, irmã e você que está me assistindo. Nós somos sobreviventes de uma guerra cujo inimigo é invisível e muito perigoso. Muitos choraram a perda do familiar porque não puderam nem se despedir. Não houve tempo de pedir perdão, de buscar reconciliação. Então, lembre-se disso. Pode ser que você não tenha essa chance. Então, reconcilie-se agora. Viva em paz com seu irmão, com sua família agora. Porque a vida é breve, é curta. A quarta lição
que o Eclesiastes nos mostra é: aproveite as oportunidades. E aí vem aquele versículo muito conhecido de todos nós, Eclesiastes 9:10. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, cada dia é um presente de Deus. É tudo que se pode receber pelo nosso trabalho árduo, é se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia, agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder. Essa é a tradução da Bíblia, a mensagem, né? Então vou até ler para vocês. Tire o máximo de cada dia, agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder e com prazer. É a única chance, pois junto com os mortos, para onde vai, com certeza, não há nada a fazer e nem haverá o que pensar. Então, essa tradução nos mostra o seguinte: não é aquilo que normalmente se fala muito, né? Que a pessoa tem que assumir todos os cargos na igreja, porque olha, a Bíblia fala que tem que fazer tudo que te vier às mãos. Não é bem isso que o autor de Eclesiastes está falando. Ele não está falando da vida no dia a dia, né? Das coisas que temos que fazer, que deixamos para depois, em outra oportunidade, aquele curso, aquele negócio que você quer abrir, aquela viagem que você quer fazer, e a gente sempre vai deixando para depois, para amanhã. Então ele fala: olha, o que você for fazer, faça bem feito, faça enquanto você está vivo. Em outras palavras, é isso. Porque se deixar para muito tempo, você não vai ter oportunidade. Eu lembro de um filme muito legal, Férias da Minha Vida, com a Queen Latifah. E é um filme, apesar de ser até engraçado, mas ele traz uma reflexão muito boa para todos nós, né? É a história de uma mulher que recebeu num determinado dia um diagnóstico de que estava com câncer, já em estágio avançado. E ela era uma mulher crente da igreja, cantava no coro, e ela ficou, né, super mal com aquela notícia, né? Quem não ficaria, né? E ela diz então assim, né? O que eu vou fazer agora? Chorou muito, se revoltou, mas depois abaixou assim a poeira, né? E ela se concentrou e ela decidiu fazer uma coisa assim inusitada, né? Ela pensou: vou usar todo o dinheiro que eu juntei nesse tempo, né, que seria para uma aposentadoria, alguma coisa para o futuro, e ela decidiu usar todo o dinheiro e fazer a viagem que ela sempre quis, e usar as roupas bonitas que ela sempre quis, e desfrutar de coisas que nunca foi possível para ela, mas agora, quando ela está diante da morte, tudo muda, a perspectiva muda e ela vê que o que ela tem que fazer é agora, não pode mais deixar para depois, né? E foi isso que ela fez. Ela desfrutou de muita coisa boa, né? Curtiu cada comida que ela experimentou no hotel, as massagens, aprendeu a patinar, sei lá, esquiar na neve. Ela fez coisas que ela nunca fez na vida, não é? Porque ela sabia que essa era a última oportunidade. Então, a dica para vocês: vejam o filme e pensem sobre isso, né? Não podemos passar por experiências difíceis como estamos passando
sem lembrar disso, como estamos vivendo, avaliar a nossa vida e lembrar que não há uma segunda chance. Cada um tem que escolher como viver, né? E a melhor coisa que a gente deseja é que cada um viva bem, escolha viver bem, com sabedoria e, principalmente, escolha viver de uma maneira que glorifique a Deus. Se você tiver isso em mente, você vai ser feliz. Então, a quinta lição é essa: viva para a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, viva para a glória de Deus. Até aqui você tem visto os conselhos, né, de Salomão, e você tem pensado assim, oba, né, ele está dizendo para a gente curtir a vida doidado, né, ou seja, viver sem medir as consequências, como aquele adolescente que faltou aula na escola, né, junto com os amigos e fez 1001 coisas, né, que ele achava o máximo na época, mas como adolescente, né, ele não pensa nas consequências, nas implicações, acha que vai dar tudo certo, tudo vai sair bem, né? O Eclesiastes não está recomendando isso, né? Não é viver a vida e curtindo o hoje numa visão hedonista, numa visão egoísta. Há um princípio que alicerça o pensamento do autor, que é a base, né, de toda a sua reflexão, que é o temor do Senhor. Em Provérbios a gente já vê, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então a conclusão de toda a reflexão de Eclesiastes está registrada lá no último capítulo, capítulo 12, versículo 13. Tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. É isso. No devido tempo, Deus deixará às claras tudo o que fazemos e fará o julgamento. E Ele conhece até mesmo as nossas intenções mais secretas, sejam elas boas ou más. Então, cada um vai escolher como viver, mas a gente deve temer a Deus e estar preparado, porque um dia nós vamos prestar contas. Sim, nós vamos prestar contas de como vivemos, do que fizemos, do que não fizemos e podia ter feito. Então, toda a nossa vida, aquilo que a gente faz tem consequências. Viver exige responsabilidade em cuidar de si mesmo e cuidar do outro. Paulo aconselha isso de uma outra maneira, né? Ele fala a mesma coisa de uma outra maneira. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se a gente usar esse aí como um critério, a gente vai viver bem. Nós viveremos bem e a vida terá sentido quando fizermos tudo para a glória de Deus. Seja comer, beber, trabalhar, repartir, compartilhar, amar e ser amado. Fazer tudo para a glória de Deus. Eu quero terminar com uma oração do salmista lá no Salmo 90, 12. Também é um versículo muito conhecido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de sorte que alcancemos um coração sábio. Mas eu gosto da versão parafraseada da Bíblia, a Mensagem, que diz assim: ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Olha aí, uma dica para a gente guardar, obedecer e seguir. Deus te abençoe. Até o próximo domingo.